Olá, esse é o Ordem Natural, episódio número 4, com juízos naturais. Nesse episódio nós vamos conversar sobre o livro A Conspiração Aberta, de H.G. Wells. Eu sou Rafael Madaloso, sou formado em Direito e sou um aspirante a escritor. Meu nome é Lucas Azambuja, sou sociólogo e professor universitário. E o livro A Conspiração Aberta, de H.G. Wells, com o subtítulo Diagramas para uma Revolução Mundial, é um livro muito interessante, tem cerca de 200 páginas, e que nós vamos analisar hoje. Esse livro ele é um manifesto político, né? Alguns de vocês podem conhecer o H.G. Wells aí pelas obras de ficção. A gente vai falar um pouquinho mais adiante aí sobre o H.G. Wells. Mas esse é um livro que é um manifesto em defesa da construção, né, de um governo mundial. E Conspiração Aberta seria um movimento, né, político que iria buscar esse objetivo, né? Então é um livro que vai afirmar, ali no início do século XX, que o mundo está sofrendo uma transformação profunda, rápida e abrangente, e essa transformação ela foi causada pelo desenvolvimento tecnológico, que faz com que o mundo esteja mais populoso, mais integrado, né, com meios de transporte e comunicação cada vez mais rápido. E o desenvolvimento tecnológico contínuo e acelerado, ali no início do século XX, e que continua até hoje, diga-se de passagem, transformou a totalidade das nossas vidas individuais e coletivas. Essa transformação é uma ruptura, segundo H.G. Wells, total com o passado. E os problemas atuais, que vêm aparecendo em razão dessas transformações, como guerras mundiais, crises econômicas, desigualdades, superpopulação, estariam acontecendo em razão do fato de que nós passamos por essa transformação tecnológica, mas as nossas instituições políticas permanecem as mesmas do passado. Então, ele vai propor uma série de transformações, que pode ser resumida basicamente em 3 coisas. Um planejamento econômico mundial para acabar com as desigualdades e com a pobreza, o fim das guerras através do fim dos Estados-nações, né? E uma administração política mundial baseada na ciência, né? Essas seriam as características, né, desse projeto político, que ele chama de conspiração aberta. E conspiração aberta por quê? Né, segundo o H.G. Wells. Conspiração aberta em 2 sentidos. Ela é aberta a todos aqueles que vão aceitar esses princípios de um governo mundial baseado na ciência, né? Então ela não é uma conspiração de uma elite exclusivamente, de uma classe, de uma raça, de um país, né? Mas é uma conspiração aberta a todos, e é aberta também no sentido de que ela é pública, né? Ou seja, esses princípios vão ser divulgados, vão ser expostos cada vez mais. E, portanto, foi um livro publicado num período crucial, que o Madaloso aí vai nos falar, que é o início do século XX, ali entre as 2 guerras mundiais. Pois é, então, a gente tem que entender o contexto político e social, né, da época, porque muitas vezes essas obras surgem como uma resposta, né, uma situação existencial do autor. Então, o Wells, né, ele vivenciou essa transição entre o mundo pré-guerra, né, pré-Primeira Guerra, no caso, o mundo relativamente pacífico, tranquilo, próspero, uma época assim de enormes transformações tecnológicas, né, em que havia assim, inclusive um otimismo exacerbado, né, na potencialidade humana, né, um otimismo por parte das elites, né, não necessariamente todo mundo tinha esse otimismo, mas as elites tinham, né, um otimismo exacerbado na potencialidade humana, nas possibilidades do progresso da civilização. E ele vivenciou essa transição, né, a transição entre esse período, né, desse período pré-guerra
para um período entre guerras, que foi um período de tensão, né, de inclusive imensa desilusão assim com relação ao futuro da civilização, preocupação, né, uma expectativa inclusive de algo, né, muito trágico acontecer no futuro, como de fato acontecer, né? Uma expectativa de um fim do mundo ocasionado pelo mau emprego da tecnologia. E claro, nessa época não se sabia que se tratava de um período entre guerras, mas havia sim no ar, né? Havia sim no ar essa expectativa da eclosão de um outro conflito, né? De grandes proporções. Ao contrário da Primeira Guerra, né? Que a Primeira Guerra pegou todo mundo de surpresa, né? Havia todo esse otimismo, ninguém, a não ser pouquíssimas pessoas, né? Anteveu aquele grande conflito. Né? Então, a eclosão da Primeira Guerra foi uma coisa absolutamente chocante para as pessoas que presenciaram esse evento, né? Mas o Wells, mesmo no meio de todo esse niilismo civilizacional, né? E no meio desse pessimismo que reinava na época, ele ainda manteve um certo otimismo, né? Uma fé enorme no poder da razão humana e na capacidade de uma elite iluminada, né, em conceber planos para a humanidade para justamente, né, corrigir todos esses ou impedir, né, com que o desastre da Primeira Guerra, né, acontecesse novamente. E é muito importante destacar no perfil, digamos, que ideológico que o H.G. Wells vai formar ao longo da vida, pressionado por todas as questões, né, e um momento histórico realmente bastante agitado, é que quando ele fala de elites, né, ele está falando de um sistema que é muito interessante, que ele vai dizer, que é um sistema meritocrático, né, uma elite da mente, ele vai falar, né, em outros livros, né, uma elite que vai se construir pelas pessoas que se mostrem mais inteligentes, com habilidades científicas mais bem trabalhadas, enfim, né, se opondo ao antigo regime, onde a gente ainda tinha as chamadas elites hereditárias, né, hereditárias formalmente, como as monarquias, né, e hereditárias por meio da herança, né, que a H.G. Wells era totalmente contrário à questão da herança, por justamente, segundo ele, eliminar esse mecanismo de hierarquia social baseada em igualdade de oportunidades e, né, no mérito, digamos assim, intelectual que a nova sociedade que ele desejaria deveria ter. Então, assim, para a gente entender um pouco essas ideias, né, do H.G. Wells, é importante a gente definir um pouco qual é o perfil, né, e quais são as características ideológicas do H.G. Wells. Então, assim, muito se sabe por causa que no final da vida dele ele escreveu uma autobiografia, tá? E essa autobiografia dele, ele vai se definir como um socialista. Ele é um socialista. Só que ele não é um socialista marxista, né? Ele rompe com muitas das ideias marxistas, especialmente soviéticas da época, e o nosso ouvinte ele pode constatar isso porque eu não encontrei em português, né? Se ele souber ler inglês ou se alguém encontrar em português, existe uma entrevista que o H.G. Wells fez, né, para um periódico inglês, uma revista inglesa chamada The New Statesman, ou seja, o Novo Estadista, né, o nome da revista em português. Ele fez uma entrevista com Stalin, né? Na época o Stalin estava no controle da União Soviética e há momentos bastante tensos entre, digamos assim, a visão extremamente marxista de Stalin e o socialismo, né? A visão de esquerda que o H.G. Wells estava ali propondo. Lá pelo final, né, da metade para o final da entrevista, ele diz, na frente do Stalin, a frase mais ou menos a seguinte: muito bem, senhor Stalin, pelo que eu vejo, eu sou mais de esquerda do que você. Né? Então a gente vê que ele era um Homem de homem, coragem, né? era um homem de coragem, né? Falar isso na E era frente do Estado. e era um pensador independente, porque não foi só com Stalin e com a União Soviética que ele rompeu.
né, em nome das suas ideias, né? E isso é admirável. A gente tem que admirar pessoas que realmente, né, assumem os seus princípios e levam esses princípios de maneira honesta e transparente, né? Então, durante um tempo, lá pela final da década de 20, início da década de 30, ele foi membro da Sociedade Fabiana. A Sociedade Fabiana era um tipo de socialismo fundado por intelectuais ingleses, tá? É um socialismo reformista, né, baseado muito nesses ideais, né, de que a nova sociedade ela deve ser conduzida pela ciência, pela razão, né? E ele também rompe com a Sociedade Fabiana por entender que eles são muito pouco eles têm pouca fibra, pouca iniciativa para promover as mudanças necessárias na sociedade. Mas, como eu falei para vocês, né, o H.G. Wells ele é um escritor conhecido de ficção científica. Algumas obras dele, mais famosas, né, foram adaptadas para o cinema, como A Máquina do Tempo, O Homem Invisível e A Guerra dos Mundos. E existe, até onde eu sei, um episódio dos Simpsons que faz uma parábola, uma parábola não, faz uma sátira, né, do livro A Ilha do Dr. Monroe, dele também, tá? E nesses livros tem alguns ideais dele, né? Essa visão de que se não se fizesse nada, a sociedade iria virar uma sociedade de classes, né? De duas classes, uma elite que controlava e explorava uma classe inferior, né? Então, assim, essa visão socialista, né, de que o sistema capitalista, né, se não fosse superado, levaria inevitavelmente à desigualdade, à miséria. Também está expresso, inclusive nas suas obras de ficção, uma outra particularidade dele, que era um movimento político muito divulgado no início do século XX na Europa, que era a eugenia, né? Que era uma ciência, e Ciência também entre aspas, ali, era uma ciência entre aspas, né? Mas que, de certa forma, hoje ela está presente um pouco em algumas ideias, né, de biotecnologia e tudo mais, né? Mas ele também, inclusive, é crítico, né, a essa ciência e tem uma versão diferente, né, daquelas do fundador da eugenia, um dos fundadores da eugenia, que é o Francis Galton, né? Enquanto que o Francis Galton defendia a seleção, né, o controle da reprodução humana para selecionar os melhores tipos, né? E alguns eugenistas também defendiam concepções racialistas, né? De raças humanas inferiores e superiores, né? E que haveria como selecionar então apenas, né, apenas as raças superiores, ditas superiores, né, para melhorar, né, a humanidade geneticamente. O Wells era contra isso, né? Ele tinha uma outra versão de eugenia que era basicamente uma versão onde a eugenia não serviria para selecionar os melhores e nem isso se daria por critérios de raça. Ele era um ferrenho, né, crítico do racismo, né? E nessa época não era como hoje, né, que é digamos assim, as pessoas admiram, né? Em alguns casos, na época, né, ser anti-racismo era uma ideia impopular, né? uma excentricidade, né, quase. Uma excentricidade quase, e ele defendia então uma visão de eugenia, tá? Uma visão de eugenia onde a seleção da população, né, se faria apenas naqueles casos que ele diz, né, que seriam de falhas, né? Então, assim, Eu acho que se você diz eugenia positiva, né, quando tu seleciona os melhores, entre aspas, os melhores, e é né? negativa, E eu acho, eugenia negativa quando tu seleciona, entre aspas, os piores para morrerem. para Enfim. para morrerem e para impedir que se reproduzam, né? Ou seja, pessoas que se mostrem, por exemplo, propensas ao vício, criminosos, etc. Esses
segundo o H.G. Wells, você não mataria, a não ser em casos muito extremos, né, de pessoas que realmente seriam um problema para a sociedade, né, mas você esterilizaria, né, ou seja, você impediria essas pessoas essas pessoas que são um peso, né, são ou deformadas, etc., né, de se reproduzirem. E em alguns casos, em alguns casos de bebês que nascessem com graves problemas físicos, né, ele defendia a eutanásia, né, o que é um eufemismo para o assassinato dessas crianças defeituosas, né, supostamente defeituosas. Os critérios que ele estabelece para isso, ele deixa em aberto. Ele diz, olha, caberia a ciência, o avanço da ciência iria determinar quais, digamos assim, quais seriam os tipos, né? Quais seriam os tipos que seriam falhos, né? E que não mereceriam viver ou, então, se reproduzirem, né? Perdurar, né? Então, perdurar. Então, uma das coisas que a gente pode começar aqui a discutir sobre o H.G. Wells é essa visão, né, de que os problemas políticos eles podem ser resolvidos, né, quando nós damos poder à ciência, né? Ou seja, de que, na verdade, o problema político não é um problema moral, digamos assim, né? Um problema de conflitos de ideias, de valores dentro da sociedade, né? Mas ele é um problema técnico, ou seja, todos os problemas que hoje nós temos, né, pobreza, guerras, enfim, né, seriam resolvidos através da ciência. E bastaria, então, você constituir um governo, né, de cientistas, de uma elite de cientistas, que os seguintes principais problemas, segundo H.G. Wells, seriam resolvidos. Mas eles só poderiam ser resolvidos, segundo ele, em escala mundial. Ou seja, ou você resolve isso, né, mundialmente falando, ou as tensões que esses conflitos, né, produzem no seio da sociedade internacional levariam a guerras, né? Então, quais são esses problemas? O primeiro dele é superpopulação. Então, você teria que ter meios científicos de controlar a reprodução dos seres humanos e reduzir a população, né? Para diminuir a pressão, né, na humanidade pela luta por recursos, né? Ao mesmo tempo, ele diz assim, é preciso controlar a economia cientificamente para aumentar, né, a produtividade do trabalho, porque na medida em que você vai ter menos gente trabalhando, né, nessa redução da população, é preciso que, né, os métodos de produção avancem cada vez mais, né? Então esse seria o segundo problema, o problema da pobreza, né? O problema das desigualdades que seria resolvida na medida em que você teria a ciência da administração, da engenharia, da química, a serviço do aumento da produtividade, né? E também do controle central dos meios produtivos. E o terceiro aspecto é político, né? Ou seja, as instituições do Estado-nação, que deveria ser superada, né, por um grande governo mundial, uma grande administração mundial, né, que não se pareceria, né, com os governos atuais. Os governos atuais, eles funcionam, né, com base em mecanismos de coerção, né, de controle através da coerção, né, dos meios de violência física. Segundo H.G. Wells, os meios de controle, né, que esse novo governo teria seria financeiro, né, ou seja, controlando os recursos econômicos, você controla, né, a produção, os meios de vida da população, né, o controle biológico, né, no sentido da reprodução, enfim, né, e da saúde, né, das pessoas, e o terceiro seria o controle psicológico, através dos meios de mídia, educação, que seriam também feitos para, né, fazer com que as pessoas adotassem cada vez mais, e ele fala assim, até num espírito religioso, né, uma nova religião, onde as pessoas se abririam para a razão, para a experimentação, para uma vida, né, dedicada à curiosidade científica, né, e não mais às velhas crenças, né, em torno do nacionalismo, das religiões tradicionais.
Eu tenho a seguinte impressão, né, e eu acho que tu vai concordar, que o pensamento do Wells é uma mistura, né, do socialismo utópico com o positivismo do Comte. Eu não sei se ele leu o Augusto Comte, né, porque no Augusto Comte tem claramente essa noção do governo tecnocrático e da utopia científica, né, da administração científica da sociedade, né, mas os socialistas utópicos, ele tinha, sim, conhecimento, ele menciona várias passagens ali, inclusive que ele mete pau no marxismo, né, Uhum. falando, né, defendendo, né, uma espécie de socialismo utópico, e me parece, então, né, que o Wells, né, ele, ele tem uma confiança, né, absolutamente desproporcional, assim, na razão humana, né, na capacidade da razão humana de organizar a sociedade, do ser humano de conceber planos para a sociedade. E quais são esses planos? Esse plano é esse socialismo utópico, né, que ele parece ter em mente. Eu acho que é interessante isso, porque ao mesmo tempo ele é muito consciente da ambição do que ele está propondo, ao ponto que ele nunca deixa isso, digamos assim, Uhum, tanto que ele fala em diagramas, né? Ou seja, em esquemas abertos e a serem construídos, né? Essa também é um pouco o sentido da expressão aberta, né? Ou seja, uhum, está aberta ao aprimoramento constante. Então, um dos princípios desse novo mundo e desse novo governo é que toda hora você teria uma crítica constante e aberta, inclusive aos próprios métodos, né? Desse novo governo mundial. Mas, assim, uma coisa que é salutar no H.G. Wells é admitir exatamente que a complexidade do que ele está propondo não permite, uh, digamos assim, detalhar e fechar num esquematismo dogmático, né, uhum. que ele diz que o marxismo caiu e as ideologias, né, as religiões anteriores também caíram, né, que impedem essa mudança e aprimoramento constante pelo uso da razão. Sim, mas a questão que eu vejo é o seguinte, né? De fato, né, ele é muito claro, né, ao dizer que ele não quer um totalitarismo global, né? Ele não quer um governo global, né? Ele quer um governo global, mas ele não quer uma administração global que sufoque, né, todas as liberdades, né, de todo mundo, que sufoque a nossa capacidade de pensar, né, de inovar, né? Mas o problema é o seguinte, né, que eu vejo sempre quando nós, né, na nossa vida privada, sempre quando a gente concebe planos para colocar em prática, existem sempre circunstâncias que a gente não pensou e não levou em conta nesse plano em abstrato que aparecem e que acabam dificultando esse plano e aí, às vezes, até mesmo transformando aquilo que a gente pensou em coisas completamente diferentes. Não, inclusive problemas que só surgem quando a gente começa Exato. a aplicar o plano, né? Portanto, como eles só surgem, você Uhum. não tem como antecipá-los. Exato, exato. E ainda mais um plano, né, nessa escala global, né, de administração global dos recursos tecnológicos, né, e da economia, enfim, da sociedade de modo geral, né? Imagina a quantidade de obstáculos, né, que no curso, né, da implementação desse plano, desse projeto global, poderiam surgir, como de fato surgiram, né? Então eu acho assim, embora ele diga que ele não deseja um totalitarismo global, a questão que eu acho que a gente tem que perguntar é o seguinte, né? Como é que todas as tradições locais vão ser dissolvidas, né? Os hábitos e os costumes locais destruídos, né? Como é que as soberanias nacionais vão ser destruídas, né? As lealdades pessoais que as pessoas têm a instituições locais, né? As religiões tradicionais de cada país, de cada região, enfim, a diversidade de valores, como é que tudo vai ser destruído sem o uso da força sistemática? Eu acho que essa questão que ele compreende que muitas resistências vão surgir no meio do caminho, mas eu acho que ele não compreende a implicação final do que ele está propondo, né? Que necessariamente para desempenhar, para colocar em prática um projeto nessa escala,
tu vai precisar de uma espécie de um totalitarismo global. Eu acho que ele inclusive, até em certo sentido, ele cogita isso, né? Ele diz, olha, vai haver pessoas, mas ele cogita apenas aquelas pessoas que têm hoje a ganhar muito com esses sistemas que ele chama de lealdades nacionais, né? Que é o grande inimigo, é o Estado Nacional para ele. Mas, ao mesmo tempo, ele diz assim, Ele tem olha, um desprezo enorme por reis, né? Pelo... ele era um republicano, né? Assim, Então, por isso que até faz um pouco sentido a gente pensar ele num positivista, sim. porque uma das vertentes mais radicais do republicanismo, Sim. naquela época ali da Revolução Francesa, eram os movimentos positivistas. Hum. E socialistas também, né? Boa parte, né? Não é à toa que hoje os países comunistas, etc., todos Uhum. eles se chamam repúblicas, o nome formal muitas vezes é Sim. república, né? Então, mas uma das coisas que eu acho interessante é que ele vai dizer o seguinte: olha, vai haver elementos resistentes e por isso até a conspiração aberta em algum momento, né, na medida em que ela começar a se tornar mais ter uma maior influência, né, no sistema mundial, ela vai ter que ter as suas forças armadas, né? Uhum. Ele não descarta isso, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele diz o seguinte: olha, também nós estamos abertos a qualquer um que queira abraçar os nossos princípios. Né? Uhum. E uma das formas que ele diz que é Projeto bem inclusivo, né? é inclusivo, mas em certo sentido eu acho que ele leva a sério isso. Sim. Como tu mesmo diz, ele padece de um certo idealismo, mas ele leva a sério isso, porque ele diz assim, ó, o passo primeiro e Uhum. constante da conspiração aberta é um trabalho amplo, né, e profundo, e por isso que ele fala religioso, né, Uhum. de divulgação das suas ideias, de educar as pessoas e reforçar, né, em rituais, inclusive, ele vai dizer, nós vamos ter que criar rituais, etc., para que as pessoas se comprometam, né, e se sintam parte dos Uhum. princípios da conspiração aberta. Então, isso também é muito interessante, né? Porque o que ele estava criticando, por exemplo, no bolchevismo? Ele dizendo assim, bom, o mundo de vocês é só para o proletariado, né? O resto, né? Então, mesmo, ele diz assim, mesmo empresários que, pela escala que eles conseguiram obter, né? Se mostram pessoas que favoráveis na prática a um planejamento central, essas pessoas vocês vão eliminar na medida em que, né, Uhum. só o proletariado ou uma submissão ao proletariado é admissível, né? E a mesma coisa com racismo, a mesma coisa com outras ideologias. Então, ele tem esse mérito de dizer o seguinte: olha, nesse mundo, se você compartilhar dos nossos valores, né, e ele está dizendo são valores Uhum. universais, legítimos, etc., você vai fazer parte deles. Né? Isso não quer dizer que não haja controles, né? Inclusive depois que essa realidade estiver constituída. E ele fala sobre isso. Eu queria até ler dois trechos, né, onde ele delineia, né, Uhum. como seria esse governo mundial. Né? Uhum. Ele vai dizer o seguinte: ela, que é, no caso, a conspiração aberta, né, o movimento da conspiração aberta, vai, por sua própria natureza, mirar não tanto no estabelecimento de uma direção mundial, mas sim tornar-se ela mesma a direção mundial. Uhum. E as formas educacionais e militantes de sua fase de abertura suscitarão, passo a passo, conforme se for ganhando experiência e adquirindo poder e responsabilidade, formas de administração, pesquisa e correlação. Então, Uhum. o que ele está dizendo aqui nesse trecho? Ele está dizendo assim: nós vamos governar, não, digamos assim, como ele diz aqui, pela direção, Uhum. né? Ela vai ser a referência, ou seja, ela vai se tornar um movimento tão qualificado que ela vai ser o guia de todos, né? Ela vai se impor pela sua própria natureza, né? Científica, de conhecimento, abrangente, etc. E depois ele é um pouco mais específico, né? Ele vai dizer o seguinte: Ele nós fala que repetimos. essa administração ela não vai chegar, né, por meio mediante um conflito direto, né, mas mediante Exatamente. uma rede de inibição e paralisia, né, Ela vai. das atividades Exatamente.
dos estados, né? Ela vai concentrar tamanho conhecimento que qualquer coisa, por exemplo, que você vai pensar em fazer bem, né, você vai ter que recorrer a ela. Ela vai ser a administração, tu entendeu? Para qualquer coisa, né? Sei lá, eu preciso resolver o problema de saúde aqui, não sei o quê. O único lugar onde você vai ter recursos, etc., né, e orientação para resolver isso, vai ser ela. Ela vai ser uma espécie de cérebro, né? É uma administração, digamos assim, como se fosse, né, um cérebro. Ou seja, o coração, para fazer as coisas que o coração faz, né, ele precisa recorrer aos impulsos e o controle, né, mas é um controle de direção do cérebro. Né? Ele não pode existir sozinho, né, sem o cérebro. Ele é um pouquinho mais específico, ele vai dizer o seguinte: nós repetimos, as novas organizações diretivas dos assuntos do homem não serão da mesma natureza que os governos à moda antiga. Elas serão biológicas, financeiras e econômicas em sua natureza. Então, assim, não há esse caráter de ordens, né, de um planejamento central de ordens, mas sim, né, de que para qualquer coisa que você vai fazer, você precisa de energia, né, do seu corpo, enfim, né, biológico, financeiro e econômico. Aí ele vai dizer, e os governos antigos não eram primariamente nada desse tipo. Sua força diretiva será a força desse novo governo, né, desse mundial, será, primeiro, um criticismo efetivo com a qualidade de ciência. Ou seja, ela vai se impor porque tá vendo? Isso aqui que vocês estão fazendo através desses métodos antigos, veja como isso é inferior e como o que nós estamos oferecendo é superior. Tá? E segundo, a vontade crescente nos homens de fazer as coisas de maneira certa. Ele está dizendo assim, as pessoas vão aderir à conspiração aberta porque a conspiração aberta vai oferecer como fazer as coisas de maneira certa. E a pessoa vai servir, né, a uma entidade que oferece para ela o melhor, basicamente. Né? É um grande oligopólio, um grande monopólio, né, que se estabeleceu não pela força dos estados ou de uma força política impositiva, mas pela sua capacidade de reunir todos os recursos e dispô-los, né, perfeitamente ou da melhor forma possível, né, e engajar as pessoas nesse trabalho de melhorar cada vez mais essas condições. E aí, só finalizando, ele diz assim: a força diretiva dos governos antigos eram as fantasias sem crítica e a vontade de um indivíduo, classe, tribo ou maioria. Ele está dizendo. E aqui não, aqui né, a força é o que ele chama de bem público mundial, ou seja, né, uma sociedade baseada nos melhores métodos científicos, né, em termos de reprodução humana, melhoramento das condições de saúde, econômica, etc., dos seres humanos. Então, é muito interessante notar isso, de que ele diz assim, olha, o que eu estou propondo é tão inovador. Primeiro, eu não tenho como detalhar exatamente como isso será feito, vai ser um processo de descoberta, e ele não pode funcionar como, até então, os governos, né, funcionaram. Então, voltando um pouco na situação existencial que ele estava vivendo, né, o Wells ele fala, né, muito, principalmente ali, lá no início do livro, né, sobre as contradições. Eu não sei se essa é a palavra que ele usa, contradições, mas é claramente é mais ou menos isso que ele quer dizer, nas contradições da tecnologia moderna, né? Que no momento, a mesma tecnologia, né, que teve tanto sucesso em aumentar o padrão de vida humano, né, em fazer com que a civilização prosperasse, né, essa mesma tecnologia, ela protagonizou aquele evento tão destrutivo que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, aí é que tá, né? Ele fala também em um governo mundial, porque também seria um governo que monopolizaria, né, os recursos tecnológicos, né? Justamente essa administração mundial da tecnologia era um dos grandes propósitos do governo mundial. Dá só um exemplo, assim, né? Ele não menciona esse exemplo, mas é um exemplo que me veio à mente quando eu estava lendo, quando ele falava dessas
contradições, né? Um prêmio Nobel de Química, né? Aliás, os alemães, né? Eles se utilizaram das inovações do químico Fritz Haber, que foi prêmio Nobel de Química, né? Não pelas invenções bélicas, né? Mas para uma outra coisa, enfim, ele sintetizou nitrogênio, não teve nada a ver especificamente com a guerra, mas ele também foi o inventor das armas químicas, né? Ou seja, o mesmo cara que contribuiu para o progresso da ciência, contribuiu também, né, para uma arma absolutamente mortífera, né, que são as armas químicas. Então, o drama existencial do Wells é justamente estar presenciando, né, que a tecnologia, né, que ele adorava, venerava, estava sendo utilizada de uma forma tão destrutiva, né, e cientistas, essas mentes brilhantes, estavam trabalhando em prol da autodestruição, né, da destruição da espécie humana. Por outro lado, né, o que eu vejo assim no Wells, né, é um exemplo daquilo que o Eric Feiglin fala, né, da imanentização do eschaton, que é um termo, né, que significa uma tentativa de imanentizar o fim do mundo, ou seja, é uma tentativa de trazer para a esfera temporal o fim da história e de, inclusive, provocar esse fim mediante a ação humana, né, e trazer, assim, trazer junto com esse fim da história uma espécie de paraíso terreno. Né? A gente vê isso muito no marxismo, né? Enfim, né, no marxismo há essa tentativa, né, de inaugurar essa sociedade comunista, né, na qual todas as fontes de antagonismo sociais seriam eliminadas, né, e o ser humano viveria uma perpétua harmonia e abundância, né? E o Wells, ele não fala em utopia, ele fala muito bem, ele deixa muito claro, né, que esse mundo é um mundo aberto, esse mundo futuro. O que seria um mundo aberto? Né? Um mundo onde há espaços, né, onde há espaço para mudança, para transformações, né? Então, não seria um mundo estático, assim, né, onde haveria uma utopia e Deus, nós alcançamos o paraíso terreno, não há mais nada o que fazer a não ser gozar aqui de todos os prazeres materiais e sei lá quais outros prazeres existiriam nesse paraíso terreno. Ele não fala isso, mas, por outro lado, né, dá para notar muito bem, sim, muito claramente, uma veia utópica, aonde ele diz, né, no último capítulo do livro, ele diz, né, que seria um mundo, né, eu não sei se ele utiliza a palavra plena, mas de imensa realização material e mental, psicológica para o ser humano. Ou seja, é uma espécie de utopia, sim, mesmo que ele não use essa palavra, né? E para mim é uma espécie assim de imanentização do eschaton, né? Ou seja, ele está vendo um problema, né? A realidade corrompida, como de fato a realidade sempre vai ser corrompida, e ele está querendo, né, corrigir, digamos assim, lutar contra a estrutura da realidade, né? Que é eliminar essa corrupção da realidade, né? E trazer uma espécie de harmonia universal. Eu acho que sem dúvida existe esse elemento utópico, mas no H.G. Wells ele assume uma fórmula que ela é meio diferente, eu acho, dos outros pensadores aí do século XX, né? Nesse sentido. Por quê? Porque, assim, existe um capítulo lá, que no livro, que é o capítulo 13, tá? Que o nome do capítulo 13, isso é muito interessante, né? É o seguinte, deixa eu achar aqui, tá aqui, se chama Resistências e Forças Antagônicas em Nossos Egos, Consciente e Inconsciente, tá? Então, esse é um capítulo que ele vai descrever, é um dos capítulos, assim, que eu mais concordei com ele, tá? Porque, assim, ele vai descrever a natureza humana tal como ela é, né? Uma das coisas que eu acho que é muito interessante do que ele fala é a seguinte situação. Ele diz assim, olha, nós seres humanos, né, volta e meia temos, seja através da religião, seja através das nossas experiências de vida, né, grandes fontes de inspiração, né, transformações subjetivas, né, que nos fazem ter grandes epifanias, etc, etc. Mas depois, né, digamos assim, essa catarse, né, muitas vezes, né, nos é esquecida, né, na medida em que nós voltamos àquilo que ele chama de todo-diaísmo, né?
Então ele fala da necessidade de que essa nova ordem teria que ter também, digamos assim, um certo conteúdo religioso, né? Religioso em que sentido? Eu teria que ter, é, eu teria que ter rituais, eu teria que ter é, uma linguagem para reforçar nas pessoas esse espírito que essa nova sociedade exige, que é a curiosidade, a liberdade da curiosidade, o criticismo, etc, etc. Então, de certa forma, ele mesmo admite o seguinte: olha, a natureza humana ela padece de certas limitações para uma sociedade perfeita, né? E aí eu acho que ele não aqui tem um potencial que ele não incorre nas outras utopias, que é a seguinte, né? As outras utopias elas padecem daquilo que eu posso chamar de mal de Rousseau, tá? Qual é o mal de Rousseau? A natureza humana é perfeita. O problema é a sociedade, né? Então, transforma-se a sociedade, cria-se a sociedade perfeita, né? Ela vai corresponder à natureza humana perfeita, né? O Wells não faz isso. O Wells, o que ele diz? A natureza humana, ela padece desses limites, né? Que ele diz do nosso ego, né? E, portanto, eu tenho que ter esse processo constante de transformação, né? De controles, inclusive, né? De controles para fazer com que as pessoas reforcem, né? Cada vez mais essas disposições de melhorar o mundo, né? De viver para a espécie, ele fala isso, né? De viver para a espécie e não para si, né? Então, isso é muito interessante. É um capítulo, assim, se os nossos ouvintes dissessem, bom, eu não estou afim de ler todo o livro, leia esse capítulo 3. É um capítulo um pouquinho difícil, porque, porque ele vai falar em alguns termos que exigiria, né, a leitura de outros capítulos, mas digamos assim, é uma descrição muito interessante da natureza humana, muito realista, né, na qual ele vai dizer, olha, a gente, é por isso que não vai haver nessa sociedade utópica o fim do Estado. Vai sempre haver um mecanismo de controle, né? A necessidade de uma religião, que ele chama de uma religião objetiva, né? Que é essa religião que vai infundir nas pessoas, né? O valor da curiosidade, da investigação, da razão, etc. E, ao mesmo tempo, outra coisa que é interessante, ele vai dizer o seguinte, né? Ela é dinâmica porque ninguém vai ter uma posição garantida na sociedade, né? Ou seja, é um processo constante, né? De busca, né? De cada um de melhorar e servir, né? A esse aspecto abrangente que é tornar a humanidade, né, melhor, com mais poder, né, com maior liberdade. Então, há essa imantização, na medida em que, né, digamos, esse desprendimento do ego não se direciona para Deus, né? O Deus agora é a humanidade, né? Buscando a perfeição. Ele inclusive fala em imortalidade, né? Mas imortalidade no sentido de que a gente, não no sentido cristão, né? De imortalidade da alma, mas no sentido de que eu vou morrer, mas a espécie vai continuar. Exatamente. E nós temos que ter ciência, nós temos que infundir nas pessoas a vontade, né? De participar, né? Dessa religião, da religião da espécie humana. Inclusive, ele diz o seguinte, olha, a gente tem que aprender com a religião, que a religião ela conseguiu infundir nas pessoas trabalhar com esse aspecto que ele diz da natureza humana, e é verdade, de servir a algo maior do que si. O que ele diz é que o problema é que esse algo maior das religiões tradicionais, né, levou a sectarismos, etc., a dogmatismos, né? Então, não se trata de se livrar da religião. Eis aí também uma coisa que rompe um pouco com o marxismo e tudo mais, né? Mas se trata de, por isso que ele fala de uma religião objetiva, né? Não uma religião que vai cultuar a ciência, mas uma religião que vai cultuar essa entidade transcendente que é a humanidade. Não é à toa que ele escreve em 1940 um livro chamado Os Direitos do Homem, tá? E esse livro vai ser a base, uma das bases de inspiração para depois da Segunda Guerra Mundial, na consolidação ali da ONU, né? Na formação da ONU, para a Declaração Universal dos Direitos do Homem.
Então, a transcendência seria da humanidade, você se dedicar, né, a criar um mundo, né, ideal para a humanidade, que estaria sempre em perseguição. Por quê? Porque ele admite isso, a natureza humana ela é imperfeita, e a única forma de melhorá-la, né, e direcioná-la seria através desse governo mundial baseado na ciência. Mas uma questão que eu noto, assim, né, que eu acho que faz parte de uma certa visão míope que ele tem, né, é o fato de ele não perceber que destruindo as tradições locais e principalmente a religião cristã, né, e aí eu acho que faz parte um pouco da questão da imprevisibilidade, né, do imprevisto dos nossos planos, que destruindo a religião cristã, ele está abrindo uma caixa de Pandora moral, né, porque assim, a moralidade ocidental, inclusive alguns valores que ele adere, a moralidade ocidental está baseada na cosmovisão cristã, e se essa cosmovisão cristã for destruída, muita coisa pode ser destruída. Né? O nosso senso moral pode ser destruído com a destruição da religião cristã. E assim, ele não fala exatamente em destruição, ele fala em incorporar a religião cristã e as outras religiões numa religião biônica, né? Mas, na prática, isso significa a destruição de todas essas outras religiões, né? Não só da religião cristã, mas de outras religiões, do islamismo, hinduísmo, enfim, a destruição ou a completa descaracterização, né, nessa religião biônica que abrangeria, né, todas essas outras religiões, né, mas abrangeria, né, mas ao mesmo tempo destruiria. Né? A gente pode falar numa destruição, né? Mas é interessante que, de novo, ele identifica esse problema. Ele até tece elogios ao cristianismo, né? Ele diz, olha, o cristianismo trouxe essa ideia como obrigação moral servir aos outros, né? De se desprender-se de si. Então, assim, ao mesmo tempo, ele não é uma coisa assim que hoje em dia a gente fala, né, o progresso para servir aos nossos desejos, e aí, né, não, ele fala justamente de que é preciso incorporar esse espírito de dedicação e vamos colocar assim, de caridade para com os outros, mas esse outro não é como no cristianismo, e aí eu concordo, né, com a questão da destruição, né, porque no cristianismo a caridade é para com em primeiro lugar, para com Deus, mas para com um outro, que é o outro concreto, né? O seu vizinho, etc. Aqui digamos assim, é para a espécie, né? Para essa coisa mais abstrata, né? Então, assim, e essa é a parte, digamos assim, do livro que eu achei que é onde ele realmente ele não consegue se expressar claramente, né? Ali ele realmente, quando ele vai falar sobre religião, sobre essa nova religião, ele ele é vago, mas não no sentido como eu falei, quando ele fala do governo, né? Ou seja, eu vou ser vago porque, né? Como o que eu estou propondo é tão abrangente que não há possível, né? Eu conseguir detalhar isso especificamente, né? Aqui ele é vago porque essa também foi a minha impressão, porque ele realmente ele não conseguiu captar a essência desse problema, né? Que é o problema de realmente como você faz com que as pessoas, né, assumam determinados princípios, né, e vão agir no mundo segundo esses princípios, né? Então, então, o que ele faz? Ele diz o seguinte, olha, tem um trecho aqui que eu quero ler, que ele diz o seguinte, então, assim, como é que funcionaria isso? Aqui exatamente, né, essa nova sociedade estaria sendo articulada e comandada, vamos colocar assim, né? E ele vai dizer o seguinte, é através dessa vontade de transformar o mundo, de ser algo melhor, etc., que será produzido como órgão central o cérebro da comunidade moderna, uma grande organização enciclopédica, mantida constantemente atualizada e capaz de fornecer estimativas e direções aproximadas para todas as atividades materiais da humanidade. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, se as pessoas antes recorriam à religião para entender o mundo e direcionar a sua própria vida,
agora eu tenho esse órgão central que reúne todas as informações do mundo, tá? E que as pessoas vão ver, então, como uma fonte, né? De novo, constantemente atualizada, pela qual ela pode buscar respostas para, né, orientar a sua própria vida. E ele diz, isso é, digamos, esse governo mundial, né? Um governo que vai reunir não só os recursos, etc., etc., mas ele vai reunir as fontes de resposta, né, para qualquer coisa que você faça, né, como curar uma doença que você está tendo, como exercer muito bem a profissão que você está inclinado a fazer, até mesmo assim, ele em outras obras, pelo que eu ouvi falar, ele cogita assim, eu conheço uma mulher, a gente resolve ter um filho, então eu vou num lugar, não para aprender como fazer sexo, não é isso, mas para fazer a seleção genética, né? Quais seriam os potenciais genéticos, biológicos para nós avaliarmos, né? Se vale a pena, se é do interesse, né, da sociedade, eu e a mulher gerarmos um novo filho, né? Que vai desde que né, se é necessário essa nova criança para a comunidade, mas também, digamos assim, as possíveis qualidades genéticas dessa criança. O que eu vejo, sim, né? Embora tu tenha mencionado certos exemplos específicos que ele dá, por que eu vejo ainda o Wells como uma utopia, né, o que ele está fazendo? Porque, assim, ó, eu vejo, assim, a característica fundamental da maioria das utopias é um esboço, né, de como vai ser essa sociedade do futuro, sem dar detalhes de como chegar ou de como isso funcionaria. Então, por exemplo, no marxismo, né, tem aquela passagem do Marx, né, de que na manhã a gente, não sei exatamente quais eram os exemplos que ele dá, mas que assim, a gente ia, né, ler Shakespeare, né, de tarde a gente iria pescar, né, e de noite a gente iria, sei lá, né, fazer outras coisas que nos agradassem, né. E no Wells, ele é um pouco mais específico do que o Marx, né, mas mesmo assim ele é vago, ele é muito vago, de uma forma assim que várias coisas, né, vários projetos e vários movimentos poderiam, de certa forma, ser compatíveis com essa visão do Wells e poderiam, né, ser feitos em nome desse projeto, dessa conspiração aberta do Wells. E o fato que eu acho é o seguinte, né, ele menciona ali certas características, tá, beleza, nós vamos lá fazer a manipulação genética, né, isso na verdade ele menciona não só no Conspiração Aberta, ele menciona em várias outras obras, como o Lucas mencionou, né? Mas, assim, por exemplo, detalhes de como isso aí funcionaria de fato na prática, né? E detalhes de como todos esses obstáculos à implementação desse governo mundial, né? Isso aí ele não dá. Isso aí ele deixa muito vago. E isso é uma característica que eu vejo, assim, não só nessa obra do Wells, mas, por exemplo, na utopia marxista, né, no que eu vejo, isso dá para ver bastante nos socialistas utópicos, né, e inclusive no positivismo kantiano. Né? Então, eu acho, né, eu vejo inclusive, na minha visão, de que o Wells é uma mistura do socialismo utópico e do positivismo kantiano, né, eu vejo, então, sim, uma utopia, né, e um projeto, né, de transformação social que está muito claro, que é exatamente aquilo que o Eric Feiglin caracteriza da imanentização do Eschaton, né? Assim, acho que a parte onde ele é mais, ele detalha mais o que é a conspiração aberta e quais são, digamos assim, as regras, princípios pelos quais essa conspiração deve defender, né? É no capítulo 14, aonde ele vai dizer o seguinte, inclusive assim, pode-se estabelecer no máximo 7 princípios amplos para definir a conspiração aberta e mantê-la coesa, tá? Agora, é importante dizer que antes disso ele passa, né, como tu mesmo falou, ele vai dizer quem são os possíveis inimigos, quem são os possíveis aliados, e ele deixa de novo aberto, porque ele diz assim, olha, essa é uma conspiração, não é que ele diz, mas ele deixa entender, essa é uma conspiração que eu posso ter gente no setor bancário, né, banqueiros que compartilham desses ideais, eu posso ter o trabalhador braçal,
Inclusive ele diz assim, até oficiais militares que teriam a perder, entre aspas, né, com a conspiração aberta, eles podem aderir a esses princípios. E quais são esses princípios? O primeiro, a declaração completa, prática e teórica da natureza provisória dos governos existentes e de nosso consentimento com os mesmos, né? Ou seja, ele diz, olha, governos nacionais, ou você se compromete com o fim dos governos nacionais, ou a conspiração aberta não é para você. Segundo, a resolução de minimizar, por todos os meios disponíveis, os conflitos desses governos, seu uso militante dos indivíduos e da propriedade, e suas interferências com o estabelecimento de um sistema econômico mundial. Terceiro, a determinação de substituir a propriedade privada, local ou nacional, né? Então, inclusive, é muito interessante que ele não defende nacionalização dos meios de produção, ele defende uma propriedade mundial, né? Aberta à concessão de quem se mostra mais capaz de explorar, né? E ele vai falar especificamente de transporte, né? Produção de coisas essenciais, eu imagino que seja alimentação, moradia, etc., né? Transporte, produção de coisas essenciais, sistema financeiro, né? Por uma diretoria mundial que sirva aos objetivos comuns da raça humana, né? 4. Conhecimento prático da necessidade de controles biológicos mundiais, por exemplo, da população e das doenças. 5. O suporte a um padrão mínimo de liberdade individual e bem-estar no mundo, ou seja, igualdade de condições de direitos e igualdade de condições de oportunidades, né? De bem-estar. 6. A tarefa suprema de subordinar a carreira pessoal à criação de uma diretoria mundial capaz dessas tarefas e ao avanço geral do conhecimento, da capacidade do poder mundial. E, por último, a admissão com isso de que nossa imortalidade, é o que você tinha mencionado, né, Madaloso? A nossa imortalidade é condicional e está baseada na raça e não em nossa individualidade. Né? Então, isso é o mais próximo do que ele desenha do que seria, né? Sim. O programa. Esboço, né? Não é exatamente, né? Exatamente. Então, assim, é um livro muito interessante, é um pensador muito, muito abrangente, é um sujeito, por exemplo, né, Winston Churchill gostava dos livros dele de ficção, né? Ele foi considerado um Shakespeare da ficção científica, né, porque realmente são livros muito bons, né? Então, era um sujeito de personalidade, né? Eu vejo assim, genuinamente preocupado com os problemas que aquelas circunstâncias históricas estavam suscitando nas pessoas, né? E muito inteligente. Não, ele era um sujeito muito, né, inteligente, um grande escritor, né? As obras dele fizeram um grande sucesso, né? Continuam fazendo, mas tinha essa questão do idealismo que ele acabou perdendo, né, no final da vida, no final da Segunda Guerra Mundial, tanto que na última obra que ele escreveu, ele disse que talvez que ele não acharia tão ruim, né, se de repente a raça humana fosse superada por alguma outra espécie. Realmente, ele termina a vida um pouco amargurado, né, vendo inclusive a tragédia, né, da Segunda Guerra Mundial, e vale a pena ler, né, é um livro interessante de ler, faz a gente refletir bastante, né. Tem coisas, inclusive, que hoje, né, a gente encontra paralelos, né, com esse, por exemplo, com o entusiasmo da inovação que hoje nos cerca. Então fica aí para o leitor, né, a dica, a conspiração aberta, diagramas para uma revolução mundial, H.G. Wells, e, né, faça aí a sua discussão em casa. Espero que tenham gostado aqui do nosso papo e até um próximo episódio do Ordem Natural. Até mais, pessoal. Espero que tenham gostado.